Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aqui. Tem alguns dias que não postamos nenhum vídeo, mas nós temos aqui mais uma palavra de Deus para você. E Velho Testamento. Nós vamos falar hoje aqui dentro do Velho Testamento. Nós sabemos que muitas coisas não eram, ou a maioria das coisas não eram no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Antes da graça, que é Cristo, então a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, depois de Cristo, a partir de Cristo, a graça. E a expiação pelos pecados foi o próprio sacrifício de Cristo, né, que deu sua vida em resgate da nossa, né, nos perdoando os pecados. Porém, no Antigo Testamento, era feito de forma diferente. Então, uma vez no ano, as pessoas procuravam o local de adoração, o templo, para fazer sacrifícios para expiação dos pecados. Então, eu vou ler aqui alguns versículos em 1 Samuel, capítulo 1, que diz o seguinte: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de uma cidade de um ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhes tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhes tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana não podia ter filhos. O Senhor tinha cerrado a madre. A sua companheira ali, em outra versão fala que a irritava, né? A Bíblia que nos mostra que ela a irritava. Ela tinha filhos, Ana não podia ter filhos, então Penina a irritava com essa desculpa de que porque Ana não podia ter filhos, então ela ficava, vamos usar o termo vulgo comum de hoje, pegando no pé. Ela pegava no pé de Ana porque Ana não podia ter filhos. Mas aqui nós temos uma palavra interessante. Ana, o nome da mulher que nós vamos falar aqui hoje. O significado do nome está aí para você ver. Cheia de graça, né? Graciosa ou cheia de graça. Ana viveu por volta de 1170 anos antes de Cristo. Bastante interessante. Seu marido Eucana a amava, nós já lemos isso aqui. Mas ela era muito infeliz porque não tinha nenhum filho. E o sonho de qualquer mulher é ser mãe, é ter filhos. E na situação dela, ela não podia ter filhos. Ficava especialmente afligida todo ano, porquanto ia a Siló para adorar o Senhor. E em um determinado ano, o coração dessa mulher se comoveu, né, de maneira que, quando foram à casa de Deus para orar, fez um voto maravilhoso a ele. Então Ana fez um voto ao Senhor, pediu-lhe um filho e prometeu que, se sua prece fosse atendida, dedicaria a criança a Deus por todos os dias de sua vida. Então Eli,
o sacerdote, enquanto Ana estava ali em oração, na oração silenciosa, ela mexia com os lábios, movia os lábios, então ele achou, o sacerdote entendeu que ela estava embriagada, mas ela lhe assegurou, ela lhe mostrou, lhe afirmou que era apenas uma amargura profunda que ela vivia em seu semblante. Então pense numa fé, pense na determinação que tinha, pense na determinação que tinha no seu coração para prometer seu próprio filho, mesmo antes de nascer. Então Deus honra esse tipo de fé diante dele. O amor que Deus teve à causa de Ana a abençoou. Então abençoou Ana, Deus abençoou Ana e ela concebeu e teve um filho, o qual se chamou Samuel, que significa ouvido pelo Senhor. Então ela sabia que esse filho era a resposta à sua oração, porque Deus, quando ele promete, ele responde, ele cumpre. Deus não é homem, né, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então quando ele promete, ele cumpre. Então depois do nascimento de Samuel, Ana não foi a Siló no tempo de costume. Então de ano em ano era feito isso. Então no primeiro, quando ele nasceu, ela não foi, mas disse que iria esperar até desmamar a sua primeira criança. Então levaria ele consigo e o apresentaria a Deus, como havia prometido na oração. Então ela, naquela oração, naquele momento que ela fez o pedido a Deus, ela prometeu que o daria, que o ofertaria. Então depois que Samuel foi desmamado, levou à casa de Deus em Siló e deixou lá para servir ao Senhor. Então isso pode parecer muito estranho para nós, mas agradou ao Senhor, porque tinha grandes planos para Samuel. Era uma pessoa realmente já escolhida, já estava nos planos de Deus. Então ele se tornaria um grande profeta. Então, quanto a Ana, Deus abençoou muito por sua devoção, por sua obediência. Ela chorou aos pés do Senhor. Então mais tarde ela teve outros filhos, né? Teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele sempre resolve nossos problemas melhor do que podemos fazer. Por mais que você se esforce, por mais que você peleje para resolver determinada situação, se você não colocar na presença de Deus, se você não colocar nas mãos de Deus, você não faz da forma correta. Então Deus resolve muito melhor. Então essas referências bíblicas estão em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1 em diante, e no capítulo 2, 21. Então é um texto bastante conhecido, bastante lido, uma história muito conhecida na Bíblia, e que mostra aqui o resultado da oração de fé, o resultado da confiança, da determinação naquilo que você busca e quando se coloca na presença de Deus. Então Ana, um exemplo de mulher, e que nós possamos, mesmo em meio às dificuldades, existem pessoas que se desanimam com problemas mais fáceis do que isso, que bem mais fáceis do que isso, que não posso, então desisto. Ana não desistiu do seu propósito, ela não desistiu dos seus objetivos, então foi abençoada porque colocou as suas preces no lugar, levou para a pessoa certa, apresentou aquele que podia resolver o seu problema, apresentou diretamente a Deus. Então não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja o seu problema, se você colocar a sua fé em ação, se você se prostrar diante dos pés do Senhor, Ele resolve o seu problema. Vamos orar? Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós não sabemos nem expressar, não temos condições de expressar o quão grande é o seu amor, porque o Senhor nos amou de maneira tal que foi capaz de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados. Que nós possamos aprender, meu Pai, não apanhando, não sentindo na pele, nós possamos aprender vendo exemplos de outras pessoas. Se passou por momentos difíceis, se passa por momentos de dificuldades, por falhas próprias, que nós apenas aprendamos com as falhas, não sigamos os mesmos passos, que não passamos por as mesmas situações para aprender. Se as pessoas
acertam na vida. E você sabe, e nós temos condições de ver que se nós seguirmos os mesmos passos para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, que nós possamos seguir os exemplos bons. Deixa de lado os exemplos negativos, seguir os exemplos positivos, colocando o Senhor sempre como primícias em nossas vidas. Que nós possamos aprender que colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós temos com certeza garantida a vitória, porque o Senhor é o Deus que garante vitória. Porque o Senhor é o Deus de bênção, o Deus de maravilha. Pai Santo, abençoa todas as pessoas que estão comigo nesse momento em oração. Que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades, que o Senhor possa estar sarando as feridas, curando as feridas, abençoando vida emocional, abençoando vida financeira, abençoando vida conjugal, que o Senhor possa estar restaurando vidas, salvando pessoas que se encontram cativas no pecado. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por o teu amor incondicional para conosco. Abençoa todas as pessoas que estão comigo, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.